Olá, tudo bem? Eu sou o professor René Hellmann e nós estamos aqui continuando no nosso curso de Prática Cível preparatório para a segunda fase do exame de ordem. Agora que a gente já conhece a estrutura da petição inicial, já sabe como atribuir valor da causa, já sabe como formular os vários tipos de pedido e também já viu como elaborar aquela fundamentação bem certinha, adequada às normas do novo CPC, nós vamos começar a ver agora as defesas do réu. Nós vamos ver basicamente dois tipos de contestação. Uma contestação pura e simples, apenas a contestação com a sua estrutura, e depois uma contestação com reconvenção. Na aula de hoje, a ideia é tratar com você a respeito da contestação e a forma como o novo CPC estabeleceu. Então, a nomenclatura que nós vamos utilizar aqui na contestação é sempre autor e réu, ou, eventualmente, requerente e requerido. Mas a nomenclatura correta é autor e réu porque o código utiliza esses dois termos para designar as partes, certo? Então, vamos combinar por aqui que a gente vai ficar com autor e réu e vamos usar autor e réu do início ao fim da nossa contestação. Primeira coisa que a gente precisa resgatar lá daquelas aulas de processo civil que você lembra muito bem, eu tenho certeza, é a regra da eventualidade, que no CPC de 2015 está previsto lá no artigo 336, que diz que incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que ele impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. O que quer dizer essa regra da eventualidade? Quer dizer que o réu precisa, e é um ônus dele, sob pena de ele não poder fazer isso depois, alegar nessa contestação toda a matéria de defesa que ele tenha, mesmo que a matéria seja incompatível entre si. Vamos imaginar que o réu esteja contestando um pedido de indenização por danos morais. Uma eventual alegação que ele pode fazer é de que não houve a conduta, né? Ele não praticou aquela conduta descrita na petição inicial. Mas, eventualmente, se o juiz entender que a conduta foi praticada e que essa conduta gerou dano, que o juiz arbitre um valor a título de indenização por danos morais que seja inferior àquele solicitado, àquele pedido pelo autor. Então a gente consegue ver aí duas defesas. Uma defesa de negativa de conduta, negativa de autoria, não fui eu que fiz, eu não pratiquei esse ato que gerou dano ao autor, e um segundo argumento que é incompatível com o primeiro, no sentido de dizer, olha, se o juiz entender que fui eu que pratiquei, então eu já estou me defendendo para dizer que não pode arbitrar um valor tão alto assim, porque esse valor é desproporcional ao caso concreto e tudo mais. Então, nesse caso, a gente consegue ver essas duas defesas que são incompatíveis entre si e não há nenhum problema, a gente sabe disso já, de formular essas duas defesas na mesma contestação. E não há nenhum problema por força justamente da eventualidade. Isso quer dizer que eu devo fazer isso na contestação porque depois eu não vou ter outra oportunidade. O juiz, por exemplo, não vai acatar o pedido do autor ou acatar o argumento do autor de que a conduta ilícita foi praticada pelo réu e aí abrir novo prazo para que o réu conteste o valor da indenização. Até porque isso atrasaria e seria muito sem sentido, né? Atrasaria o andamento do processo. E não é isso que a gente quer. O processo deve andar num ritmo razoável. Então, por essa razão, para fins de organização do processo, é que vale essa regra prevista no artigo 336, que é a regra da eventualidade, ok? Então, se cair lá no seu exame de ordem uma contestação, você já sabe que tem que analisar o caso e verificar lá quais são todas as suas possíveis defesas e elencar todas essas possíveis defesas na sua contestação, ok? Vamos ver como que se estrutura, então, a contestação. Primeiro tópico lá é o endereçamento. Naquele mesmo formato da petição inicial que a gente já viu, você vai endereçar o juízo competente. Aqui na contestação é fácil, porque você já sabe qual é o juízo, né? Então, você direciona ao juízo competente, qualifica as partes. A gente sabe que na prática essa qualificação já nem acontece mais, né? Porque o autor já está qualificado, eventualmente o réu também já está qualificado, então não se perde muito tempo na prática real com a qualificação das partes. Mas no seu exame de ordem, para que você não perca nenhum pontinho, você vai fazer a qualificação completa do réu, porque ele é quem está apresentando a contestação, e depois do autor, que é contra quem a contestação está sendo apresentada. Ok? Seguindo aquela mesma linha da petição inicial lá, qualificação completinha.
3. Síntese do processo. Aqui, nesse tópico, você vai apresentar os principais fatos acontecidos desde a petição inicial até a apresentação da contestação. Mas veja, síntese é síntese. Você não pode ficar perdendo muito tempo e narrando de uma forma elástica demais os fatos que aconteceram durante aquele processo. Então você narra o que aconteceu dentro do processo e narra os fatos alegados pelo autor, resumidamente os fundamentos jurídicos e os pedidos feitos pelo autor. Mas isso de forma resumida, porque você não precisa, na sua contestação, ficar repetindo aqueles mesmos fatos e aqueles mesmos fundamentos apresentados pelo autor na sua petição inicial. Você tem que tirar daquilo o necessário para situar o juiz na causa, para que quando ele for ler a sua petição, a sua contestação, ele se recorde do que está sendo pedido pelo autor lá na petição inicial. E já na síntese você deve começar a bolar a sua estratégia de defesa. Então, você não pode ficar simplesmente repetindo os fundamentos trazidos pelo autor, sob pena de você ajudar o autor a convencer o juiz do acerto da sua tese, certo? Então, de forma resumida e narrando o que de essencial aconteceu até ali no processo. E aí tem um quarto tópico que eu vou sugerir aqui para você, porque não é necessariamente um tópico obrigatório, que é o tópico da realidade dos fatos. Isso é uma estratégia de defesa, uma estratégia para se colocar na petição, na contestação, porque assim, lá na petição inicial, o autor apresentou a sua versão dos fatos. Agora, pode ser que você, réu, queira apresentar uma versão diferente daquela versão apresentada pelo autor. Aí você vai fazer esse tópico da realidade dos fatos e vai fazer a correção da apresentação dos fatos. Então, na síntese, você narra o que o autor disse, certo? De forma resumida. Na verdade dos fatos, ou na realidade dos fatos, você vai apresentar a sua versão. Só que esse tópico não é obrigatório. É só naqueles casos em que a versão dos fatos trazidas pelo autor, ou trazida pelo autor, é uma versão completamente diferente do que a sua versão pretende apresentar, ok? É uma estratégia de defesa, porque aqui você estabelece que a verdade é outra e coloca o juiz em dúvida a respeito daquilo que o autor falou, ok? Quinto tópico, preliminares. Aí vai entrar efetivamente na sua defesa. A gente sabe que pode apresentar basicamente três tipos de defesa, né? São as defesas preliminares, as defesas prejudiciais de mérito e as defesas de mérito propriamente ditas. O que são as defesas preliminares? Aquelas em que você alega primeiro, porque elas são as chamadas defesas de natureza processual. A gente já vai ver quais são essas defesas de natureza processual. E elas devem ser alegadas por primeiro, certo? Porque antes de o juiz poder analisar qualquer coisa relativa ao mérito, ele tem que verificar se não há nenhum defeito formal, nenhum defeito no processo, a fim de que ele possa, então, analisar o mérito da demanda. Depois que você alegar as suas preliminares, e pode ser mais de uma, né? Nessas preliminares você vai dividir em tópicos, então você vai alegar, por exemplo, inépcia da petição inicial. Você vai fazer um tópico, certo? Vai alegar uma outra preliminar? Vai fazer um segundo tópico. Então, e vai estabelecer, isso é importante, hein? Você vai estabelecer na ordem das preliminares, se houver mais de uma, a mais importante para a menos importante, ok? Depois das preliminares, você pode alegar, se for o caso, as chamadas prejudiciais de mérito, que são aquelas questões que afetam diretamente o mérito da demanda e que devem ser analisadas antes do juiz dizer se é o autor ou se é o réu que tem razão. Por exemplo, a prescrição e a decadência. São questões, veja, tem gente que coloca essas questões de prescrição e decadência como preliminares, mas na verdade não são preliminares porque elas não são defesas processuais. Elas são defesas prejudiciais de mérito. Tanto são de mérito que a gente não estuda prescrição e decadência no processo civil. A gente estuda prescrição e decadência lá no direito civil, porque elas são matérias de natureza material. Matéria de natureza material é simplesmente fantástico, mas é isso mesmo. Elas são de natureza material. Elas afetam diretamente o direito material. Então você vai alegar no tópico seguinte, é o tópico das preliminares, chamado prejudiciais de mérito, ou, se for uma só, prejudicial de mérito. Ok?
Depois que você apresentou suas eventuais preliminares e sua prejudicial de mérito, você vai apresentar de fato as suas defesas de mérito, que são aquelas defesas que afetam diretamente o direito que está sendo discutido naquela causa. Então, no caso de ser uma ação de indenização por danos morais, é neste momento em que você vai alegar que não estão presentes os requisitos que configuram a responsabilidade civil, que o dano material e o dano moral pedidos pelo autor estão acima dos patamares, que não há prova da existência dos danos, enfim. Todas essas questões que são questões que afetam diretamente o direito material que está sendo discutido naquela demanda. E o que vai distinguir fundamentalmente defesas preliminares de defesas de mérito é justamente o objeto da defesa. Nas defesas preliminares, eu vou alegar um defeito no processo, um defeito formal. Já nas defesas de mérito, eu vou alegar problemas na prova ou mesmo na constituição do direito material que é o objeto daquele processo. Depois das defesas de mérito que você deve apresentar, e isso é importante, hein? Assim como você vai apresentar da preliminar mais importante para a preliminar menos importante, defesa de mérito é a mesma coisa, você tem que seguir essa linha lógica, né? A defesa mais importante, a defesa mais forte que você tiver, você tem que apresentar em primeiro lugar e assim sucessivamente, da mais importante, da mais forte para menos importante, para menos forte, ok? Depois, apresentou lá todas as defesas que você tiver, você vai apresentar os pedidos e requerimentos. E o principal pedido numa contestação é de que a ação seja julgada improcedente, isso é importante, não dá para esquecer, você tem que pedir a improcedência da demanda. Quando você pede a improcedência, você está formulando um pedido de mérito, certo? Ou, se você alegar antes preliminares, você deve formular os pedidos relativos a essas preliminares. Por exemplo, a petição inicial é inepta, você vai querer a extinção do processo sem análise do mérito, por conta da inépcia da petição inicial. E caso o juiz entenda que não é o caso de extinguir o processo em análise de mérito porque a petição inicial não é inepta, que no mérito o processo, a ação seja julgada improcedente. Ok? E data e coloca a assinatura. Lembrando que na prova do exame de ordem, essa assinatura aqui não pode ser uma assinatura que identifique, então não vai ter de fato uma assinatura, vai ter o nome do advogado lá, que a própria prova vai te fornecer, né? E você tem que tomar cuidado com isso, porque você não pode identificar de qualquer forma a sua prova sob pena de você ter a sua prova anulada e ficar de fora do exame. Ok? Vamos agora para os tipos de defesa. Então a gente já viu ali mais ou menos como que a coisa funciona. Nós temos as defesas processuais, que são as chamadas preliminares. Certo? São aquelas que afetam as formas, que afetam como o processo foi construído até então. Temos as prejudiciais de mérito e temos as defesas de mérito, que a gente já conhece. Agora vamos ver quais são as preliminares. Está lá no artigo 337. E o próprio artigo já dá a letra para nós, né? Incumbe ao réu antes de discutir o mérito. Quer dizer, antes de discutir o mérito, é preliminar. Vai alegar inexistência ou nulidade de citação. E olha, é muito claro aqui que o legislador quis dar uma grande importância para essa primeira defesa processual, para essa preliminar. Inexistência ou nulidade de citação é algo que afeta diretamente o direito ao contraditório. Então, é a primeira coisa que você vai alegar, porque é muito grave esse vício de inexistência ou de nulidade de citação, ok? O segundo tópico é a incompetência absoluta ou relativa. E aqui tem que ficar atento, hein? Porque lá no CPC de 73, a incompetência relativa, a gente tinha que alegar por meio de uma exceção de incompetência. E só alegava a incompetência absoluta como preliminar de contestação. Agora não. No CPC de 2015, tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa devem ser alegadas como preliminares de contestação. Então fica ligado nessa, porque essa pode ser uma pegadinha, né? Principalmente se você estudou com base no CPC de 73 e agora está fazendo o exame com base no CPC de 2015. Tem que ficar atento a isso, porque qualquer tipo de incompetência você deve alegar como preliminar de contestação. Não há mais aquela peça separada de exceção de incompetência
relativa. Ok? Outras preliminares. Incumbe ao réu ainda alegar a incorreção do valor da causa. Também mais um detalhe aqui. A gente sabia que tinha que impugnar o valor da causa, na época do CPC de 73, numa peça separada. Agora não. Agora você vai alegar a incorreção do valor da causa justamente como preliminar de contestação. Isso facilita muito a vida, né? E pode ser também uma pegadinha para você que estudou com base no CPC de 2015, não, de 1973 e agora vai fazer a prova com base no CPC de 2015. Quarta preliminar que você pode alegar é a preliminar de inépcia da petição inicial. Então você vai analisar a petição inicial do autor e vai verificar se ela preenche todos aqueles requisitos do artigo 319 para saber se ela é ou não é uma petição inicial inepta. Se ela for uma petição inicial inepta, você vai alegar essa inépcia aqui na preliminar de contestação. Além disso, você pode alegar perempção, pode alegar litispendência, e você vai lembrar de litispendência, que é quando eu tenho duas causas idênticas que estão tramitando, e para eu saber se uma causa é idêntica à outra, eu tenho que analisar os elementos identificadores da ação, que são partes, pedido e causa de pedido. Eu analiso esses três elementos e verifico se esses três elementos são idênticos nas duas ações. Se forem, eu tenho litispendência. Tem que ficar atento a isso. Além disso, eu posso alegar coisa julgada, posso alegar conexão. No caso aqui da coisa julgada, obviamente que vai levar à extinção do processo sem análise do mérito, assim como a litispendência, né? Então, se o juiz reconhecer que aquela questão já foi decidida em outro processo e que já houve trânsito em julgado a respeito daquela questão, ele vai declarar a existência de coisa julgada e vai extinguir o processo sem análise do mérito, nesse caso. Por isso que você tem que até mesmo formular isso como preliminar de contestação. Ou você pode alegar conexão. O que é a conexão? É uma das causas de modificação da competência, né? Então, se esta causa que você está contestando guarda uma certa ligação com outra causa que tramita em outro juízo, você deve alegar a conexão dessa causa com a outra como preliminar de contestação, a fim de que o juiz aqui analise se é o caso de determinar a remessa da reunião desses processos, né? A remessa dessa ação para outro juízo, a fim de que esta ação e aquela outra sejam julgadas em conjunto para evitar decisões conflitantes, né? E a gente sabe que conexão aqui é quando há identificação de causa de pedir ou de pedido entre duas ações. Além disso, você pode alegar incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Perceba, incapacidade de parte aqui é quando a parte propõe uma ação e não tem capacidade para a prática de atos da vida civil, né? Então, se for um menor de idade, por exemplo, que esteja propondo uma ação, essa pessoa não tem representação ou não tem assistência, ela é incapaz e precisa corrigir esse defeito. A princípio, essa preliminar não vai levar à extinção do processo sem análise do mérito, porque ela é, a princípio, uma preliminar de natureza dilatória, ou seja, vai haver a possibilidade do autor de consertar esse problema. Só se o autor não resolver o problema da sua incapacidade, apresentando um representante ou mesmo um assistente, é que a ação vai ser extinta sem análise do mérito. Além disso, você pode alegar defeito de representação ou falta de autorização para que o autor pudesse propor aquela ação. Além disso, você pode alegar como preliminar a convenção de arbitragem. Então a gente sabe que se as partes, antes do processo, optarem por não acessar o judiciário e optarem por resolver eventual litígio decorrente daquela relação de direito material que elas firmaram por meio de um árbitro, elas não podem desistir disso e simplesmente procurar o Poder Judiciário. Se o autor fizer isso, o réu vai poder alegar a existência de convenção de arbitragem, e isso vai levar à extinção do processo sem análise do mérito, porque aí o autor está desrespeitando aquilo que havia sido convencionado. Além disso,
você pode alegar a ausência de legitimidade das partes ou de interesse processual. São as chamadas condições da ação. Aí tem uma parte da doutrina que continua chamando isso aqui de condições da ação e tem uma outra parte da doutrina que diz que acabaram as condições da ação, que é o que diz, por exemplo, o professor Fred Didier Jr. Ele fala, olha, o novo CPC já não tratou mais, a legitimidade das partes e o interesse processual como condições da ação e tratou eles como pressupostos processuais. Essa discussão teórica, no final das contas, para a formulação da sua defesa de natureza processual, não tem grande relevância neste momento. É muito importante que você conheça essas discussões, mas para este momento, para a sua prova do exame de ordem, basta você saber que você pode alegar tanto a legitimidade quanto a falta de legitimidade ou a falta de interesse processual como matérias preliminares. E uma coisa você precisa agora fazer a diferença do CPC de 73 com o de 2015. A legitimidade de parte e o interesse processual antes figuravam como condições da ação ao lado da possibilidade jurídica do pedido. Lembra disso? Hoje em dia, a possibilidade jurídica do pedido foi transformada pelo CPC de 2015 numa questão de mérito. Então você não pode alegar impossibilidade jurídica do pedido como preliminar da sua contestação. Fica ligado nisso, porque isso pode ser também uma das pegadinhas aí da prova. Se cair qualquer coisa relativa a isso na sua prova, vamos imaginar que você tem que contestar lá, o clássico exemplo, uma ação de cobrança de dívida de jogo. Você vai alegar a impossibilidade jurídica do pedido lá nas defesas de mérito, não nas defesas preliminares, ok? Porque nas defesas preliminares, o máximo que você pode alegar com relação às condições da ação é a ausência de legitimidade ou de interesse processual, porque são as duas condições da ação que sobreviveram aí no CPC de 2015, ok? E aqui você pode alegar tanto a ilegitimidade da parte autora quanto da parte ré, ou a falta de interesse da parte autora também. O inciso 12 fala que o réu pode alegar, como defesa preliminar, a falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Então, se nós estivermos diante daqueles casos em que, para a propositura da ação, a lei exija uma caução ou qualquer outra prestação como com a função de garantia do juízo, e o autor não tenha feito o depósito dessa caução ou dessa outra prestação qualquer, o réu vai alegar isso como defesa preliminar. E, além disso, é possível alegar como defesa preliminar a indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça. Então, se o autor formulou esse pedido lá na petição inicial e o juiz concedeu no despacho inicial o benefício da justiça gratuita, o réu pode alegar essa matéria como matéria preliminar para indicar para o juízo que houve uma concessão indevida porque o autor não faria jus ao benefício da gratuidade da justiça. Ok? Essas são as chamadas defesas preliminares. As defesas prejudiciais a gente já viu, então primeiro preliminares, depois as prejudiciais e agora nós entramos nas defesas de mérito. E aqui nas defesas de mérito, repetindo o que eu já disse lá no início da aula, você deve elencar os seus argumentos por ordem de importância, do mais importante para o menos importante. Do mais forte, aquele mais robusto que você tem, para o menos robusto. E vai atacar todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Aí que serve muito bem para você aquela síntese bem feita que você vai fazer lá no início da sua contestação. Você vai elencar, você pode até enumerar os fatos alegados pelo autor para te ajudar a fazer a contestação desses fatos quando você for construir as suas defesas de mérito. Isso é importante, e é importante que você faça de forma organizada a sua defesa, porque você sempre tem que lembrar que a sua defesa se destina a uma outra pessoa. O seu leitor é o juiz. Então, quanto mais organizado você fizer esse trabalho todo de contestar os fatos e os argumentos, os fundamentos jurídicos trazidos pelo autor, melhor. E você precisa atacar todos os fatos trazidos pelo autor, porque se você silencia sobre algum dos fatos, isso gera o fenômeno da chamada confissão ficta, quer dizer, se você não contesta o fato, você admite que aquele fato é verdadeiro.
E isso pode te causar problemas depois no processo. E vai te causar problemas na prova, obviamente, porque se você tiver elementos para contestar o fato, você não pode simplesmente silenciar sobre ele, certo? E por fim, vai fazer a apresentação dos pedidos e os requerimentos seguindo a mesma lógica da apresentação das defesas. Então você fez lá pedido de defesa preliminar, as defesas processuais, depois você fez as prejudiciais de mérito e depois você fez as de mérito. Você tem que seguir aquela mesma linha. Então, aquela mesma ordem de importância que você firmou lá na apresentação das suas defesas, você deve seguir aqui na apresentação dos pedidos. Por isso que é muito importante que antes de começar a fazer a sua peça na prova, você faça um planejamento da peça. Perceba, planeje da seguinte forma: elenque os fatos alegados pelo autor, elenque os fundamentos alegados pelo autor, e aí pense, quais são as defesas que eu posso formular a partir disso? Defesas processuais são essas, e estabeleça uma ordem de importância dessas defesas. Ok, defesas de mérito, eu posso alegar isso, eu tenho 4 defesas de mérito para alegar. Aí você vai estabelecer uma ordem de importância dessas defesas de mérito. E aí planeja o seu pedido. No meu pedido eu preciso pedir isso, e depois eu posso pedir isso e mais isso. Isso é importante, essa ordem e esse planejamento, uma tabela que você vai fazer antes de começar a escrever a sua peça. Porque senão, depois que você começa a escrever, aí você altera a ordem da apresentação das defesas, isso pode prejudicar a sua peça. Inclusive pode prejudicar o seu tempo, certo? Então é importante você fazer esse planejamento anterior, porque você vai ganhar um tempo na hora de elaborar a peça. Isso vale para qualquer tipo de peça, desde a petição inicial até o recurso extraordinário. Você precisa fazer um planejamento, ok? Não comece a fazer a peça imediatamente sem pensar em quais as defesas que você pode alegar, e não faça isso. E a primeira coisa que você precisa fazer é fazer um planejamento exatamente do que o autor pediu na sua petição inicial. Ok? Muito bem. Um exemplo de pedido. Pelo exposto requer que seja acolhida a preliminar de carência de ação, nos termos do artigo 337, inciso 11, dada a ilegitimidade da parte autora. Perceba, aqui você vai fazer primeiro o pedido de natureza processual. Ok? Fez o pedido de natureza processual, você vai fazer aí o pedido de natureza material. Então, se não for esse o entendimento do juízo, que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, pois não se perfazem os requisitos para a configuração da responsabilidade civil do réu, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Olha só. Primeiro a defesa processual, depois eu vou apresentar a minha primeira defesa de mérito, que é a minha defesa mais importante. Vou dizer, olha, não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil. Foi isso que eu falei no meu primeiro argumento de defesa de mérito. Meus pedidos continuam. Em sendo superado o pedido acima, que foi o primeiro pedido de mérito, que não se espera, pugna o réu pela improcedência parcial do pedido inicial, tendo em vista que o valor pleiteado pela parte autora a título de indenização por danos morais é desproporcional à situação fática narrada. Olha só, então eu pedi lá acima para que o juiz julgasse improcedente o pedido, porque não estavam presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil. Se o juiz, analisando o caso, entender que estão presentes os requisitos, aí eu já tenho um segundo pedido de mérito preparado para ele. Então, já que você vai julgar procedente, que pelo menos você julgue parcialmente procedente. Por quê? Porque o valor pedido pelo autor é um valor desproporcional. Ok? Isso eu faço com base na regra da eventualidade. Ok? E por fim, eu vou pedir a produção de prova. E percebam, aqui eu estou fazendo um pedido de produção específica, assim como você tem que fazer lá na sua petição inicial. A produção de prova documental, a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas. Eu faço o meu pedido de forma bem especificada. Ok? Essa é a estrutura da nossa contestação e você tem que ficar ligado nessa ordem.
E planeje a sua peça sempre. Nos vemos na próxima aula em que nós vamos analisar uma contestação com reconvenção. Até a próxima. Tchau!